Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Espero que você e a sua família, sua casa estejam todos bem. Continuando aí nessa jornada das gravações da nossa aula de EBD, hoje nós vamos estudar a lição 6, dando continuidade a respeito do profeta Amós, o profeta conhecido como o profeta boiadeiro. E o texto ao qual nós vamos ler nesse momento está localizado ali no livro de Amós mesmo, no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Qual é o objetivo da nossa lição e o alvo da mesma hoje? É aprender que a eleição não isentou Israel do juízo de Deus. E mostrar também que o Senhor sempre avisa muitas vezes e de várias maneiras e dá tempo aos seus filhos para que os mesmos se arrependam. Nessa segunda lição a respeito do profeta Amós, nós vamos continuar os estudos a respeito das suas profecias, tratando os temas principais que estão presentes nesse capítulo, dos capítulos, na verdade, 3 ao capítulo 9. Em contraste com os primeiros capítulos, cujas as profecias foram endereçadas não só a Israel, mas também a várias nações. A Israel, que era o alvo das mensagens que Deus quer falar por intermédio do profeta. Quando ele diz ali em Amós, no capítulo 3, versículo 1, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel. E no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar a respeito do grande privilégio. Nós falamos e citamos aqui no início sobre a questão da eleição de Israel. E nós vamos também falar sobre o juízo. Então existia um grande privilégio, existia também um grande juízo. O fato de Deus então ter escolhido a Israel, de ter dado os privilégios a Israel, pertencente à adoção e também às glórias, às alianças e à legislação, os cultos e as promessas, que deles na verdade são os patriarcas e também deles descende Cristo, nosso Senhor, segundo a carne, segundo ali Romanos no capítulo 9, versículo 4 ao 5. Torna esse povo então duplamente responsável perante Deus. A condenação vem na forma de maldições que acompanham a quebra da aliança. E nós vemos isso aí, ali em Deuteronômio no capítulo 27, do versículo 15 ao 26. E também no capítulo 28, do 15 ao 68. Outro fator importante nessa lição de hoje, e nesse ponto a respeito do grande privilégio, do grande juízo, outro fator importante é que esse versículo ele serve de introdução para tudo quanto o profeta vai dizer em seguida, ou seja, Deus tem o direito de julgar e punir o povo de Israel, porque é povo dele. É povo exclusivo dele. Assim como o pai tem o direito de disciplinar e corrigir o próprio filho. Ali em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 e o 6, nos ensina que o Senhor disciplina seus filhos, motivado pelo amor. Por isso não podemos e não devemos pensar que o fato de termos sido escolhidos por Deus nos isentará das correções do Pai Celestial. Por isso que Hebreus fala que as correções deles são resultado do amor que ele tem para conosco. Esse foi um dos erros, então, de Israel. Achavam que, por serem uma raça eleita, poderiam fazer e falar o que quisessem. O apóstolo Paulo afirmou que na vida cristã temos que levar em conta duas coisas. A bondade do nosso Deus e também a sua correção. Lá em Romanos, no capítulo 11, no versículo 22, vai narrar um pouco a respeito disso. Sobre a bondade e também sobre a severidade do nosso Deus. Quando nos esquecemos que esses dois atributos de Deus caminham de alguma maneira ali juntos e não se contradizem, vamos ter sérios riscos e sérios problemas com Deus. Então é necessário refletir e pensar que existe a bondade de Deus e que existe também a sua correção, que é resultado do seu amor
para conosco. O segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre 9 perguntas que nós encontramos no capítulo 3 de Amós. Essas perguntas para despertar de alguma maneira a consciência do povo. E é interessante que quem ensina sabe que fazer perguntas, e de repente sejam perguntas boas, é um excelente método para transmitir conhecimento. Amós lançou mão então desse método, ao entrar por esse caminho, ao fazer essas perguntas que estão no capítulo 3. Ele despertou então a consciência de Israel. Desperta, ó tu que dormes, disse Paulo ali em Efésios no capítulo 5, versículo 14. Um comentarista chamado David Hubbard, ele chega a afirmar que são perguntas até capciosas, cada uma elaborada de forma tal que determinasse a resposta dos ouvintes. Vamos a elas então, a essas perguntas, a esses questionamentos que nós vemos no capítulo 3 de Amós, do versículo 3 até o versículo 8. Lá vão ter essas perguntas. A primeira dela é: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Qualquer pessoa que tenha um pouco de bom senso responderá a essas perguntas de modo muito claro e também de um modo muito direto, porque são perguntas lógicas, tiradas do cotidiano da vida humana e também da vida animal. Deus quer falar direto e claro com o seu povo. Façamos aqui então uma espécie de breve comentário sobre o versículo 7 do capítulo 3. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem que primeiro ele venha revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É um erro talvez aí pensar que este verso esteja ensinando ou talvez orientando que tudo quanto Deus planeja fazer, ele precisa anunciar antes a alguém. Embora seja verdade, então, que o Senhor é Deus, que tem todo o prazer em comunicar, e é um Deus que gosta da comunicação, ele não está preso a isto. Há muitas coisas que Deus faz que nem anuncia antes e nem diz o porquê fez. Portanto, não é correto afirmar que Deus nada faz sem antes avisar. Amós 3,7 não pode ser tirado do contexto. Do contrário, afeta diretamente, se não vermos e enxergarmos dessa forma, afeta diretamente a soberania de Deus. O ponto 3 da lição vai falar sobre a dureza de coração do povo de Israel. Se você observou com cuidado esse texto ao qual nós lemos, a expressão "contudo não vos convertestes a mim", diz o Senhor, ocorre 5 vezes no capítulo 4, em específico. No versículo 6, no versículo 8, no versículo 9, 10 e o 11. O verbo converter aqui significa que Deus quer que o seu povo abandone os caminhos rebeldes e retorne à obediência e lealdade que deve a ele desde o princípio. Vimos que Israel era o povo escolhido. É um grande privilégio. E que privilégio, né? Traz também, muitas vezes, mas alguns privilégios muitas vezes também traz uma grande responsabilidade. Embora o Senhor tenha usado aqui métodos fortes e pesados, como a fome, no capítulo 4, no versículo 6,
a seca, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8, a aflição e os insetos devoradores, no capítulo 4, no versículo 9, a peste e a matança, no versículo 10, do mesmo capítulo 4, e finalmente a destruição total de algumas cidades, assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, no capítulo 4, versículo 11, Israel não se converteu. Perceba que há uma progressão nas tentativas de Deus para avisar o povo, mas a consciência deles já estavam cauterizadas, ou seja, eles haviam perdido a sensibilidade para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e entre o errado, entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. Então aí vem a última palavra: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Onde nós vemos esse texto no capítulo 4, no versículo 12. Esse anúncio de encontro com Deus não é um aviso de se preparar para o dia da morte. Antes, é um anúncio de juízo. O versículo seguinte, que é o versículo 13, explica muito bem isso. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Talvez seja uma referência ao terremoto que o profeta menciona no capítulo 1, no versículo 1, que aconteceu 2 anos depois dessa profecia. Vale também ressaltar que Amós começou ali a profetizar 30 anos antes de Israel ser invadido pelo Império Assírio. Um dos mais famosos hinos evangélicos cantados no mundo diz: mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Isso retrata não somente a situação espiritual do povo de Israel na época de Amós, mas também se aplica a muitos que, embora o Senhor coloque sinais e mais sinais na estrada da vida, vão se endurecendo mais e mais, até que um quebrantamento duro se faz necessário. Mas é bom ressaltar também que a primeira proposta de Deus é sempre mansa e suave. E é justamente essa que deve ser aceita e que deve ser levada em consideração. A primeira proposta de Deus é sempre cheia de bondade, mas a última, geralmente, ela vem também cheia de severidade, como nós falamos anteriormente. O ponto 4 vai falar sobre 5 visões que simbolizam o juízo iminente de Deus. E aí nós vamos pular para o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. E quais são essas visões? A primeira é a respeito do gafanhoto devorador, onde você vai encontrar ali do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Na primeira visão, Amós vê gafanhotos, simbolizando a destruição da região. Amós, nesse momento, então, intercede ao Senhor, e o Senhor se compadece. E qual é a outra visão? A segunda visão é o fogo. No capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 6, vai falar sobre o juízo por meio do fogo enviado por Deus. E é uma cena comum até em Amós, quando você vai pegar aí todo o livro. Então, novamente, Amós intercede a Deus pelo povo, mas agora ele só busca um adiamento. Por isso que no texto vai falar: cessa, por favor, e o Senhor concede misericórdia. Há uma outra visão que encontramos no texto que simboliza o juízo iminente de Deus. É a terceira visão, que fala a respeito do prumo. No capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 9, vai falar sobre esse prumo. E o prumo é o quê? É um instrumento para medir e determinar a direção, que simboliza a avaliação que Deus está fazendo da real condição do povo de Israel. Dessa vez o juízo é certo. Por isso que lá no capítulo 3, versículo 8, na parte B, o próprio profeta
dizendo nas suas profecias, vai falar: jamais passarei por ele. A quarta visão a respeito do simbolismo sobre o juízo eminente de Deus é o cesto de frutos de verão, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. É bem provável que seja figos ou romãs. Quando o fruto já está maduro, não há como fazê-lo voltar a ser verde. Portanto, a visão significa a irresponsabilidade do juízo. Todas as oportunidades de arrependimento já haviam passado. O juiz vai bater o martelo. Israel está pronto para ser consumida. O quinto simbolismo, que fala a respeito do juízo iminente de Deus, vai falar que o Senhor, vai falar do Senhor junto ao altar. E nós detectamos isso aí no capítulo 9, essa fala no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10, que vai falar que sobre a ira de Deus para com este povo que estava tão acentuada, que até mesmo onde Deus encontrava seu povo pela graça, era agora o lugar de seu julgamento feroz e final, o altar. Segundo mais uma vez esse comentarista chamado David Hubbard, ele vai dizer que é provável que as pessoas estivessem no templo para se proteger do juízo de Deus, mas mesmo ali ninguém escaparia dos olhares e dos juízos de Deus. Os versículos 2 ao 4 mostram que a perseguição feita pelo próprio Deus será implacável e não existia como fugir disso. O ponto 5 da nossa lição vai falar de um momento culminante e importante na vida de Israel, que é sempre o que Deus espera e o que Deus quer para o seu povo, que é a restauração de Israel. No capítulo 9, do versículo 15 ao 11. O tabernáculo caído de Davi, no capítulo 9, versículo 11, que o Senhor é o que o Senhor está prometendo levantar, está prometendo reparar e restaurar, e nos arremete justamente à aliança que ele fez com Davi, que nós podemos ver ali em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, onde ele vai dizer: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Isso significa que sempre haverá um remanescente fiel entre os filhos de Israel. O anjo disse a Maria acerca de Jesus: Deus, o Senhor, lhes dará o trono de Davi, seu pai. E vai dizer: eu mudarei a sorte do meu povo Israel. O Deus que abre a ferida, então é o mesmo Deus que fecha a ferida. Agora não serão apenas alguns beneficiados. Ele reedificarão aqui as cidades também assoladas. Isso quer dizer que a restauração não será simplesmente para Israel, mas para toda a população, e não somente para as vacas de Baçã, onde ele diz ali no capítulo 4, versículo 1, fazendo referência às mulheres ricas da sociedade da época do profeta. Mas a todos serão alcançados pela misericórdia restauradora do Senhor. Quais são as aplicações, então, que nós podemos tirar de tudo isso? Que é preciso tomar muito cuidado com a expressão: estamos vivendo no tempo da graça. Isso não é um sinônimo de que estou livre de obedecer a Deus, de honrar a Deus. Eu costumo usar esse texto e dizer, onde as mesmas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde a graça abunda, o pecado é convidado sempre a se retirar. Segundo aplicação que a gente pode tirar para a nossa vida aqui, que posso fazer então por aquelas pessoas que estão cada vez mais com seus corações endurecidos pelo pecado, embora estejam recebendo tantos avisos de Deus? O que nós podemos fazer? Você já parou para pensar nisso? Além de orar, nós podemos sim ser boca de Deus, movido pelo amor de Deus e munidos da palavra de Deus, para trazer restauração a essas pessoas também.
porque Deus colocou o amor no nosso coração, Ele derramou o seu amor ao nosso coração e dentro do nosso coração. Por isso que é importante levar em consideração que existe sempre oportunidade e possibilidade de ser restaurado pela graça e o poder de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que o Senhor continue te guardando e te protegendo e que você continue sendo uma bênção nas mãos do Senhor. E se coloque nas mãos dele também como um profeta, como um boca dele, porque uma das coisas que mais temos percebido atualmente são ouvidos sedentos de ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.